Opa, tudo bom, povo do segundo ano? Vamos à nossa discussão sobre povos nativos da América, que por sinal é um dos meus materiais favoritos e que o livro de vocês não trabalha de uma maneira muito interessante. Por isso que eu nem citei páginas aí para vocês, para que vocês não acabassem fazendo uma interpretação um pouco errada desse material. Mas vamos seguindo, talvez futuramente eu faça algumas adaptações lá e indique para vocês alguns poucos materiais, tá? Então, pau na máquina e vamos seguindo. Mas antes, eu vou lembrar para vocês alguns detalhes. Essa aula aqui, ela vai ser um pouco maior que as outras, porque nós vamos tentar expandir mesmo os diferentes povos que vão habitar a região da América como um todo. Não só a América Portuguesa, né, no caso a América do Sul, mas como a América Central também e outras partes da América Espanhola. Tá? Se nós tivéssemos mais tempo, talvez esse debate fosse expandido até para regiões da América mais do Norte, com Apaches e outros grupos de moicanos que lá habitaram por muitos e muitos anos. Tá? Mas vamos focar mais na região da América Espanhola e da América Portuguesa. Seguindo. Primeiro debate que foi uma coisa levantada recentemente nas turmas, quando a gente estava falando sobre colonização. A colonização foi uma descoberta? Foi um encontro? Foi uma invasão? Eu vou deixar essa questão para vocês encontrarem a resposta, mas eu já adianto que o continente americano já era habitado. Tá? Então, quando o europeu ele levanta o argumento de descoberta mesmo, ele está colocando as suas impressões sobre algo. Em nenhum momento, se vocês procurarem documentação do século XVI, vocês vão achar a impressão do nativo sobre todo o processo que estava acontecendo. Por quê? São culturas totalmente diferentes, de maneiras de entender o mundo totalmente diferentes. Nós somos fruto dessa intervenção europeia. Então, muitos hábitos que nós temos, eles vão ser adquiridos através de séculos desse contato. Então, ao longo dos slides, vocês vão entender melhor do que eu estou querendo falar. Mas a verdade é, o europeu impôs sua força ao nativo. Outra coisa também, o termo índio é correto? O que é ser índio? Isso foi um erro histórico? Que é outro questionamento. O termo índio ele é usado de maneira genérica demais. É como se todo indígena fosse igual. E não é assim que acontece. São culturas diferentes, são povos diferentes, com uma maneira de ser totalmente diferente. O europeu, principalmente no período da colonização, ele chamava de índio todo aquele ali que compunha toda a região da Índia, da Indonésia ou da América. Então era um conceito solto, geral, que o europeu acabava determinando para aquele que era diferente. Mas os próprios indígenas, aqueles que hoje nós chamamos de indígenas, eles não se viam assim. Tá? Então, professor, quem são eles? Eles são tupi, eles são caetés, eles são janduí, eles são chucuru. Então são grupos indígenas diferentes. Eles não possuem a mesma característica social, os mesmos elementos. Eles possuem culturas e maneiras de entender o mundo diferentes entre si. A mesma coisa se a gente for para a região da América Central. Os Nahuatl, que habitaram ali, os Tlaxcaltecas, eles são povos independentes, não são índios, como os europeus chamaram no todo. Tá? Mas a gente se habituou a chamar assim, tá? E os próprios indígenas hoje usam esse termo como uma bandeira de identificação da sua luta. Mas até os próprios eles sabem e reconhecem que é uma nomenclatura errada e que é usada de maneira errada também. Tá? Fica aí essa reflexão. Então, seguindo para outra coisa que vocês erram demais e que me deixam dar uma aflição danada, é que a maioria dos alunos eles pensam que o indígena atual do século XXI deveria ser igual ao indígena colonial, mas não. A gente está falando de povos que também passaram por um processo de adaptativo a novas tecnologias, a novos conhecimentos de mundo. O indígena, ele não necessariamente ele é obrigado a estar preso à imagem que é imposta a eles de estar no mato, usando cocada de pena e essas coisas. Já foi época. O indígena atual, ele, através de vários processos, né, de interferência cultural, de mescla, de globalização, ele vai se adequando e construindo a sua imagem. E mais uma vez, os grupos indígenas não são iguais. A gente tem que tirar isso da cabeça de estereotipar, de criar uma imagem pronta do nativo. Da mesma forma que a gente usa muitos elementos da cultura indígena no nosso cotidiano, principalmente na culinária, nos hábitos, na linguagem, eles têm total direito também de usar elementos do mundo globalizado. Então não é uma definição precisa. A gente precisa necessariamente ter cuidado com essas definições que foram mal montadas na nossa cabeça. Alguns elementos culturais para vocês verem é que, por exemplo,
Existe um tronco linguístico diferente para cada povo. São maneiras de entender o mundo, de falar, de se expressar diferentes dependendo da sociedade. Não é uma coisa certinha. Cada povo indígena, cada cultura indígena vai ter sua linguagem. Então, na América Portuguesa, nós temos dois troncos principais, né? O tronco tupi e o macro-G mais ligado à parte mais sul do país, e o tronco tupi mais ao norte. E outra coisa interessante também é que isso vai impactar muito o europeu. O europeu e nossa sociedade, ela tem uma definição de terra relacionada à posse, à compra. A terra é de quem compra e pagou ela. Então, nós vamos ter o nosso território adquirido por lei, ali é meu. Só que para o indígena é diferente. A terra é de quem trabalha nela. A terra pertence às pessoas que trabalharam naquela terra. É uma definição, uma visão de mundo muito diferente da nossa, que precisa ser bem observada e bem entendida. A visão de terra para o nativo é diferente da visão de terra para nós, assim, que absorvemos muito da cultura ocidental. Tá? Então, o nosso conceito de posse é muito diferente do conceito do indígena, que para ele a terra é de quem trabalha nela, de quem produz nela. Não existe essa definição de compra e venda e comércio que a gente tem hoje, tá? Inclusive até o trabalho para o indígena é diferente. E eu acredito que vocês vão entender isso agora. Os povos indígenas eles têm uma divisão de trabalho, como vocês estão vendo no slide, e tem algo mais. A produção indígena ela sempre foi para subsistência. Então eles não vão construir mais do que necessário para morar. Eles não vão plantar mais do que é necessário para comer, nem caçar mais do que é necessário para alimentar ele e sua família. Se 2 peixes são necessários para minha alimentação e para a da minha família, só vou pescar 2 peixes. Tá? Não igual a nossa sociedade, que tem o hábito de passar tarrafa, catar tudo que tem ali e o que sobra usa para comércio. Então são definições, conceitos bem diversificados, tá? Se a gente usar uma comparação. Outra coisa também que é importante a gente lembrar, tá? As sociedades indígenas elas não possuem uma hierarquia de poder como muita gente pensa. Como posso colocar para vocês assim, do cacique ser maior que o pajé e tal. Não, na verdade algumas lideranças elas eram lideranças pontuais. O pajé é o líder religioso, mas isso não faz ele melhor que os outros da tribo. Tá? A mesma coisa, por exemplo, o cacique é um chefe militar. Isso não faz ele melhor que os outros. Então tem essa divagação também. Eles têm uma certa igualdade, todos ajudam todos. A religião indígena está diretamente ligada a elementos da natureza e na época da colonização, os nativos eles possuíam hábitos antropofágicos. Em outras palavras, eles se alimentavam da carne dos seus adversários de uma maneira ritualística. Essa foto que vocês estão vendo aí, ela precisa ser ignorada quando vocês verem ela. Não levem essa imagem a sério em lugar nenhum. Isso é uma representação europeia do livro de Hans Staden, que mostra como se o processo de comer carne humana dos nativos do período colonial fosse algo banal, assim, como se fosse um churrasquinho. E está errado. Tem todo um processo lógico disso. Crianças não faziam parte disso. Dos adultos, só os guerreiros, os homens que comiam a parte que está relacionada aos músculos. E as mulheres elas comiam as partes relacionadas às vísceras e outras partes internas do corpo. Não era uma coisa à toa, aleatória não, como essa imagem de Hans Staden mostra. Possuíam toda uma ritualística, todo um processo cultural ligado a isso, tá? Então essas imagens que vocês estão vendo aí, sempre que vocês verem uma coisa dessa, ignorem, tá? Não levem a sério não. Enfim, e os nativos da América Portuguesa, eles não possuíam um sistema de escrita. Chegamos aos maias, tá? Os maias, quando a gente falar agora de maias astecas e incas, eu vou ser bem mais rápido porque são sociedades relativamente um pouquinho mais semelhantes. Os maias eles vão estar localizados na Península de Yucatán, onde hoje a gente tem a região, se não me engano, do México, eu acho, tá? E os maias eles vão se concentrar em diferentes cidades. Não são cidades unificadas, são cidades independentes entre si com seu próprio governo. O que é que eles compartilham de igual? A religião e a língua, que é o Nahuatl mesmo. Até hoje ainda existem alguns grupos Nahuatl na região da América Central, tá? Alguns nativos que ainda preservaram. Então vão existir várias cidades mesmo. A cidade de Mayapã, Uxmal, Tulum, Chichen Itza, Jainá, tá? Tikal, a pirâmide Tikal é uma das mais belas mesmo
da América Central, regiões de Palenque. Então são várias cidades que compartilham dessa cultura. Os maias eles vão ser de um período semelhante ao dos gregos antigos, que é o período que a gente chama de período clássico das sociedades maias. A gente vai entender isso depois. Ao longo do tempo essas sociedades vão meio que se desgastar e vão acabar sumindo. Aqui está a divisão, né? A gente tem um período clássico que coincide, querendo ou não, com o período de expansão ali dos gregos, tá? Do Império Egípcio, dos gregos. E não se sabe o motivo. Como eu posso falar para vocês, em algum momento da história, o Império Maia vai começar a decair. O período pré-clássico ele coincide com o desenvolvimento das sociedades olmecas, que eram sociedades antigas que também viviam nessa região, tá? Depois eles começam a decair, perder espaço territorial e vão acabar se desgastando. Vão existir vários motivos para isso. Algumas pessoas atribuem as chamadas guerras floridas, onde vão haver embates, brigas mesmo tribais entre povos semelhantes. Mas aí já é outra questão, tá? E aqui eu vou tratar para vocês, eu vou ler esse texto até diretamente, tá? Pouca coisa a gente sabe sobre os maias. No período que vai corresponder à colonização espanhola, os maias praticamente não existiam, tá? Eram sociedades muito enfraquecidas, com poucos locais para viver. Eles vão ter uma civilização direta com os toltecas e os olmecas, que eram descendentes bem mais antigos daquela região. Isso vai ser mostrado por aspectos religiosos. Essa cabeça aí é um símbolo tolteca que vai ser encontrado em vários locais da América espanhola, tá? Um símbolo cultural. Muita coisa que os maias faziam vão ser reproduzidos ali pelos astecas depois. E anterior a isso, se acredita que muitas coisas que os maias faziam, eles herdaram desses olmecas, dessas civilizações toltecas que vão ser anteriores aos maias e que vão morar no mesmo espaço. A sociedade maia era extremamente hierarquizada. Os sacerdotes e militares ocupavam um espaço fundamental nesses grupos, principalmente por eles repassarem o pensamento religioso. Os imperadores têm uma ligação direta com os deuses no pensamento maia, e a gente vai ter toda uma divisão ali com comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Eles vão ter um comércio com outros povos, geralmente por troca mesmo de produtos, e a base mesmo vai ser o milho, alguns tubérculos, como batata e o cacau. Uma curiosidade é que o cacau é usado como moeda de troca mesmo por esses grupos, tá? E a gente chega na religião. Tanto os maias como os astecas, vocês vão ver, vão ser povos politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. O principal deus asteca, que a gente vai ver mais pra frente, que possui representações na sociedade maia, é a figura de Quetzalcoatl, ou a serpente de plumas. É possível a gente encontrar todas essas narrativas da mitologia maia no Popol Vuh, que é o livro da criação maia. Na trajetória ele fala da existência de Huanpu e Xbalanque, os gêmeos cósmicos, e tantos outros deuses que vão fazer parte da criação do mundo. Os deuses maias eles eram deuses guerreiros, eles tretavam entre si e brigavam pelo interesse dos humanos. Então é uma narrativa muito legal para quem gosta de mitologia, tá? E a escrita maia é uma escrita iconográfica. Eles usavam esses desenhos aí para tentar representar o seu entendimento de mundo. E aqui nós vamos às construções. Os maias eles tinham um jogo de bola que era feito com uma bola de borracha muito pesada, onde eles tinham que passar essa bola usando o quadril e as coxas por cima de arcos que ficavam localizados nas paredes. Era um jogo de guerra, tá? E ao contrário de outros que a gente conhece, quem vencia morria. Porque esses guerreiros que venciam esses combates, eles eram vistos como aptos para servirem de sacrifício. Tá? Mas enfim, isso aí já é outra questão, a gente não vai entrar nesse debate aqui como um todo. Mas os maias eles realizavam alguns sacrifícios humanos aqui. Os maias eles tinham um calendário muito bem definido, um calendário solar que marcava os 365 dias do ano, época de colheita, eclipses, muito bem montado. Os astecas vão herdar e vão transmitir à frente esse calendário. Chegamos nos astecas, que vão ser descendentes diretos dos maias. Os astecas eles vão ficar localizados principalmente próximo à região do Lago Texcoco. Eles vão formar um dos maiores impérios da antiguidade. Diferente dos maias, que possuíam uma sociedade totalmente fragmentada, com reinos independentes, o Império Azteca, que a gente já pode falar de império, ele se fazia como posso falar para vocês, de um império unificado, com a capital em Tenochtitlan.
que ficava no topo ali do Lago Texcoco, em região de altitude mesmo. Os principais inimigos dos astecas vão ser os tlaxcaltecas e outros povos que vão viver em regiões mais baixas ali do Império Azteca e vão acabar disputando o território. Eles vão compor mesmo um dos maiores impérios do período anterior à colonização. Vão ser civilizações extremamente bem organizadas, com uma estrutura política em alguns aspectos até superior à dos europeus. Tá? A gente vai entender isso agora também. Bem, os astecas eles vão ter uma sociedade em um período depois dos maias, mas isso não impede eles terem absorvido muita coisa da cultura maia. Isso já no século XIV. Os astecas, diferente dos maias, eles tinham esse estado centralizado, como eu falei para vocês, tá? E a principal capital deles era a cidade de Tenochtitlan. Bem, tudo indica mesmo que o contato com as últimas sociedades maias vai fazer com que a cultura asteca ela se desenvolva em cima disso. Então a escrita, a religião, a maneira como eles organizam a sua sociedade, a postura dos guerreiros vai ser tudo muito igual, inclusive até os deuses. É uma sociedade organizada igual a gente vê com os maias. Se vocês voltarem um slide, vocês vão ver exatamente isso também, que é uma sociedade muito parecida. Vou até voltar aqui, tá? Se vocês forem lá, vocês vão ver que é uma hierarquia social muito semelhante, tá bem? E aqui chegamos à cereja do bolo, essa capital lindíssima que é Tenochtitlan, que foi construída em cima de um lago. É incrível como isso é possível. Agora, claro, né? Nós estamos falando de um povo muito bem organizado e que tinha conhecimentos de construção invejáveis. Aí quando os europeus chegam a eles, aterram esse lago todo, essa região de Tenochtitlan. Isso vai fazer com que os terremotos eles sejam ampliados aí nessa área. Mas tudo isso é possível por causa dessa parada aqui, ó, as chinampas. São ilhas artificiais que os astecas construíam e onde eles conseguiam plantar. E essas chinampas só vão ser construídas porque a população asteca vai crescer muito. Vão ser sociedades na casa de milhões ali. Quase milhões de habitantes, né? E isso vai acabar forçando que eles tentem produzir diferentes áreas para o plantio. E é aí que chegam as chinampas. Eles moravam aí, plantavam, faziam tudo. A agricultura dos astecas é bem diversificada e parecida com os maias, também com milho, alguns tubérculos também, além de realizar algumas trocas com semente de cacau. Um detalhe, esse milho que vocês estão vendo na imagem, ele é um milho egípcio. O milho asteca, ou melhor, o milho da região da América Central, ele é bem diferente. Ele é mais parecido com esse desse slide aqui, ó. Diferentes cores, diferentes formatos, longe desse milho amarelinho que vocês estão acostumados a comer. Esse milho aí é um milho de origem egípcia, é diferente, tá? E aí chegamos à religião. Nós conhecemos muito mais da religião asteca do que da religião maia, mas praticamente é a mesma linha cronológica. Eles vão ser politeístas, eles vão acreditar em vários deuses, vão ter a sua base cultural bem definida. A escrita muda também, tá? Mas não deixa de ser uma escrita iconográfica. Os astecas vão ter escolas mesmo de sacerdotes, onde a galera passa a vida estudando isso aí, aprendendo esse sistema de escrita, né? E outra coisa também, a escrita asteca ela era um pouco mais confusa que a escrita maia, com seus sistemas interpretativos. Era um pouco mais complicadinha de se entender. Mas vamos lá. Sobre os deuses, eles vão ter uma ligação direta com a morte também. E alguns deuses vão ser até rivais. Quetzalcoatl e Tezcatlipoca vão ser os deuses mais populares. Mas Huitzilopochtli, eu nunca consigo pronunciar o nome desse deus. Ele é um dos deuses mais ovacionados por ele estar relacionado direto com a criação, com a vida. Tá? Vale a pena vocês digitarem esses nomes aí. Tem histórias e mais histórias sobre esses povos. E os astecas eles realizavam rituais de sacrifício para esses deuses. É complicado falar sobre isso porque isso muitas vezes é romantizado. Muitas pessoas que iam para os sacrifícios, elas iam porque queriam ser sacrificadas mesmo. Inclusive nas Guerras Sangrentas, ou melhor, na Batalha das Rosas, tem outro nomezinho que eu nunca vou lembrar. Guerreiros lutavam e o vencedor era sacrificado, porque o coração dele serviria de alimento para os deuses. Isso é uma das maiores honras para um soldado asteca. Então ele levava essas pessoas por alto dos templos, com uma faca em forma de cunha. Era feito um corte abaixo do peito, o sacerdote empurrava a mão nesse corte e arrancava o coração. Isso era uma prática comum ali entre os astecas, principalmente quando eles prendiam alguns adversários de guerra, tá?
E aí eles pediam prosperidade, bênçãos, para que eles conseguissem boas colheitas. E aqui vem uma coisa que eu gosto muito, que são as armas e os militares. Nós temos duas categorias de guerreiros, os guerreiros jaguar e os guerreiros águia, que eram muito bem armados. Eles usavam armas de pedra, de obsidiana, tacapes de madeira todos incrustados de obsidiana e roupas de couro, que protegiam de pancada, eram mais leves e muito mais letais, porque eram muito afiadas. Inclusive, algumas dessas armas eram mais eficientes que as armas dos europeus, cortavam mais, eram mais eficientes, né? Quando o Hernán Cortés ele chega, né, tenta avançar ali, eles vão conseguir alguns acordos com os tlaxcaltecas. E aí os astecas e os tlaxcaltecas vão guerrear. Além das doenças que os espanhóis vão trazer, isso vai enfraquecer muito o Império Azteca. E o que vai facilitar que Hernán Cortés e outros espanhóis consigam, outros europeus no todo, né, consigam dominar esses povos. Não vão ser as armas de fogo, como muitas pessoas dizem, que vão ser as responsáveis pela dominação espanhola. Mais uma vez, vão ser as organizações entre espanhóis e povos rivais e as doenças. Porque as armas de fogo não eram suficientes e nem tecnológicas o suficiente para vencer os nativos. E outra coisa também, os astecas estavam em um número muito mais avançado do que os espanhóis, em grande quantidade, tá? Um erro de narrativa também é de que os astecas achavam que Hernán Cortés seria a reencarnação de Quetzalcoatl. Nada disso, tá? Os nativos já possuíam contatos com outros europeus muito antes de Hernán Cortés chegar lá. Então isso é outra balela, outra narrativa falaciosa sobre a colonização. Existem muitos mitos da conquista que eu não vou estar falando aqui para a gente não estar perdendo tanto tempo. E chegamos nos Incas. Os Incas já são da América do Sul e eles vão estar numa região chamada Chayantinsuyo, ou seja, o Império das Quatro Direções, onde nós vemos essa divisão aí. Isso não quer dizer que os Incas eles vão dominar tudo aí do nada, tá? Isso vai ser um processo gradual. E o nome Inca está relacionado ao imperador, que é o chamado Sapa Inca. Então a gente vai acabar chamando essa região de Inca mesmo, mas o nome desse espaço geográfico vai ser conhecido como Chayantinsuyo, né, por esses povos. Como eu já falei, né, os Incas chamavam esse território de Império das Quatro Direções e eles vão se desenvolver na região da Cordilheira dos Andes. Boa parte do território Inca pertencia a outros povos que vão ser anexados. Eles vão desenvolver um sistema de estrada, né, para facilitar mesmo a comunicação por esse império gigantesco. Os Incas eles não tinham nenhum tipo de argamassa para construir. As suas construções eram só empilhadas, as pedras eram colocadas uma em cima da outra e tipo de um jeito tão primoroso que não passava uma folha de papel mesmo, não tinha brecha, não tinha fogo, não tinha nada. Era o Lego dos caras. E as construções eram fenomenais. Eles tinham um sistema de contagem chamado Quipo, onde eles faziam nós em cordas para contabilizar, mas eles não tinham um sistema de escrita. Era um sistema de contagem apenas, que era o Quipo. Agora a escrita não, tá? Nós vamos ter também a plantação por terraços, onde eles aproveitavam a encosta das montanhas e em períodos de chuva um terraço acabava servindo para outros. E aí tinha essa compensação de sedimentos. E cada terraço existia um tipo de plantio que era realizado, né? O sistema de terraço ele auxiliava na manutenção de nutrientes e aproveitava melhor o solo, né? Porque tipo, enquanto que se plantava na parte de cima, na parte de baixo já dava para plantar outro produto. E o principal produto eram os tubérculos também, tá? Como a batata. E aí a gente tinha a criação de animais, como as lhamas e as alpacas, que eram animais que serviam tanto para promover a lã, as roupas, quanto para alimento mesmo. Outro elemento também é que os incas eles eram politeístas, e o principal deus deles era o deus Inti, né, que geralmente era associado à imagem do sol. O governo ele era uma teocracia. No pensamento inca, o imperador era como se fosse um descendente direto do deus Inti, porque segundo a tradição, um dia Deus Inti mandou um dos seus filhos para a Terra para poder habitar. E daí para frente, essa geração ela foi sendo passada à frente, que seriam dos imperadores do Império Inca, do que a gente entende como sendo o Império Inca, né? Com o contato com o espanhol, esse Império Inca ele vai começar a entrar em quebra mesmo. Durante muito tempo vai se saber pouco sobre os Incas. Apenas anos depois, né, como
Felipe Juan Poma de Ayala, que é um dos cronistas, é que a gente vai conseguir entender e estudar um pouquinho o processo de desenvolvimento das sociedades incas. Mas durante muitos e muitos anos era uma escuridão, ninguém sabia quase nada. Tá? E aqui está um mapinha que eu gosto mesmo para a gente poder dividir. A parte verde são os maias, né, vermelho os astecas, e essa parte mais vermelhinha aqui de baixo são os incas, e vocês entendem que a parte direita aí do mapa que vocês estão vendo corresponde à América Portuguesa. Gente, obrigado pela atenção. Esse slide ficou enorme, eu acho que é a maior aula que eu gravei até hoje, mas é necessário, tá? Aproveitem a discussão e a gente vai se encontrando por aí. Até a próxima, valeu e tchau!